Meus irmãos, bom dia. Esse bom dia não foi bom não, foi desanimador, não foi lá do curado, longe da... Chegar aqui e receber um bom dia desse, ficou triste, Breno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Agora eu me animei, né? Irmãos, é com alegria que nós estamos aqui. A graça, a misericórdia, o amor de Deus seja sobre a vida de cada um dos irmãos nesta manhã. Meu desejo é que, apesar de mim, o Senhor possa usar as nossas vidas para edificar a vida dos irmãos, para aquilo que a gente mesmo tem aprendido no dia a dia da nossa vida pessoal, da nossa vida ministerial. Meus irmãos, abra sua Bíblia no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Apenas o versículo 11. Atos, capítulo 23, apenas o verso 11. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Que palavra Deus estava dando a Paulo? Meus irmãos, de tempos em tempos, todo mundo precisa de uma palavra de encorajamento. A dona da casa enfrenta adversidades. O empresário enfrenta adversidades. Crianças, jovens, adultos enfrentam adversidades. E onde? Onde nós podemos encontrar? Onde nós podemos encontrar de fato encorajamento para as nossas vidas? Onde podemos encontrar de fato forças para seguir adiante, sem que a gente se desvie ou sem que a gente desista de fato da caminhada? Meus irmãos, essa questão ela é seríssima, porque inclusive a gente está vivendo esse mês, que é o mês, né, de combater, né, a questão do suicídio, de falar sobre isso, de falar sobre esse tema. Claro que eu não vou falar sobre suicídio aqui, mas como psicólogo é bom a gente também falar sobre essa questão, né, porque muitas vezes é a falta de encorajamento que faz com que as pessoas percam as esperanças. São as lutas, são as provações, são as dificuldades que muitas vezes enfrentam na sua vida. E Paulo aqui nesse texto, estava enfrentando uma situação extremamente difícil. Paulo estava sendo perseguido, estava preso e tinha levado até um bofetão já no rosto, no início do capítulo 23, tinha levado um tapa na boca, porque alguém achou que tinha respondido mal o sumo sacerdote. Paulo estava sendo acusado, né, de várias acusações falsas, dentre elas de pregar algo que não fosse verdadeiro. E ele, capítulo 22, ele vai relatar aí, fazendo a sua defesa, né, e Paulo fala sobre o seu testemunho, sobre a sua conversão, de como Deus o chamou para o ministério. E ele começa a pregar e ensinar. E aqui no capítulo 23, ele preso, né, ele estava de fato para ser morto. Tinha toda uma conspiração de umas 40 pessoas que estavam querendo de fato matar Paulo, não fosse o sobrinho dele que tivesse ouvido, o filho do seu irmão tivesse ouvido que estavam tramando contra ele. Paulo provavelmente ia ser morto, porque inclusive vamos dizer assim: olha, nós vamos parar de comer, nós vamos fazer jejum e só vamos voltar a comer quando nós conseguimos matar Paulo, matar esse cara. Essa era a trama. E eram umas 40 pessoas, diz o texto, que estavam tramando essa situação para tentar matar o apóstolo Paulo. Então a situação era complicada. E aí ele, sabendo que de fato o grupo que compunha ali aqueles homens eram de fariseus e saduceus, ele até se coloca, diz: olha, eu também sou fariseu e eu prego a respeito da ressurreição. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí eles começaram a brigar entre eles. Paulo acredita que fez de propósito isso, né? Tinha feito isso a breve mesmo. E aí eles começam a discutir entre eles ali e tal, etc. Mas aí havia de fato essa possibilidade. A situação de Paulo era difícil realmente. E Paulo poderia de fato morrer. Só que eu acho esse texto, esse versículo fantástico. Porque nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus aparece a Paulo. Fala com Paulo mais uma vez.
E o texto muito claramente diz: o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: olha, tenha coragem. Tenha coragem. E assim como você deu testemunho em Jerusalém, é necessário que você também vá até Roma. Eu quero que você vá até Roma e pregue o Evangelho. Ele ainda tem missão para você. Então você não vai morrer. Ou seja, Deus aparece, Jesus aparece a Paulo, se põe ao lado de Paulo e fala com Paulo assim: olha, tenha coragem. Jesus estava encorajando Paulo, provavelmente estava com medo, receio, achando que provavelmente sua vida viesse de fato ser ceifada por aqueles homens. E esse sussurro dos lábios de Jesus ao coração de Paulo naquela madrugada, no desconforto exatamente de uma fortaleza romana, é que nós podemos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida nesta manhã, de como nós podemos encontrar encorajamento para a nossa vida diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, irmãos. E é interessante que Paulo, depois de 3 viagens missionárias que ele havia passado, agora ele estava aí em Jerusalém, decidido pelo Espírito de Deus de fato a ficar, né? Mas Deus, na verdade, tinha outros planos para o apóstolo Paulo. Deus queria de fato usar o apóstolo Paulo ali em Roma. E Deus está encorajando Paulo para que ele não perdesse suas esperanças, sua confiança, porque Deus ainda queria usá-lo poderosamente. A primeira lição que eu acho que a gente pode tirar desse texto, irmãos, para que a gente possa se sentir encorajado, é que a presença de Deus, ela sempre vai ser uma fonte de encorajamento para a nossa vida. A presença de Jesus em nossa vida. E o texto é muito claro, o texto é claríssimo. O texto nos diz claramente que Jesus, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, Jesus aqui, pondo-se ao lado de Paulo. A presença de Jesus ali, ao lado de Paulo naquele momento, era sem dúvida uma fonte de encorajamento. E ele recebe essa principal dose de encorajamento, nada mais nada menos do que pela presença do próprio Jesus. E é interessante que o texto diz claramente que pondo-se ao lado dele. Meus irmãos, há momentos na nossa vida quando somente a presença do próprio Deus é capaz de nos trazer ânimo. Somente a presença do nosso Deus é capaz de nos trazer força e encorajamento. Mas ninguém, não tem esposa, não tem filho, não tem colega de ministério, não tem irmão, não tem ninguém que por mais que nos abrace, que por mais que nos traga alguma palavra de conforto, nada vai nos trazer de fato o conforto e o encorajamento que de fato nós precisamos para a nossa vida. Só a presença de Deus, só a presença do Senhor, que muitas vezes nos carrega em seus braços e que a gente pode sentir o seu amor, o seu afago, pode trazer alento e encorajamento de fato para o nosso coração e para a nossa vida. E é por isso que ele se coloca ao nosso lado. Paulo, irmãos, provavelmente, diante dessa situação, dessa circunstância que ele estava vivenciando aqui no texto, ele deveria ter sentido que de fato a sua vida corria riscos. E ele estava obviamente preso, e todos lá queriam literalmente esquartejá-lo, como eu falei, né? Muito claramente isso, porque o verso 13 vai dizer que havia de fato uma conspiração ali contra o apóstolo Paulo, e eles vão falar com os anciões e com os sacerdotes ali, jurando sob pena de maldição, não comerão coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Então veja que o verso 13 e o verso 14 relata claramente que esse é o objetivo, aqueles homens que iam esquartejá-lo. E eu sei que muitas vezes, não de forma muito literal, mas nós também nos sentimos assim, meio que encurralados pela vida, diante das lutas, das provações que nós passamos, porque nós sabemos que a vida não é difícil. Quando chegam as dificuldades, por exemplo, no casamento, no trabalho, nos estudos, no ministério pastoral,
na vida acadêmica, seja na escola ou na faculdade, quando os nossos sonhos vão embora, quando a gente planeja, luta, se esforça, mas não acontecem as coisas como nós gostaríamos que de fato realmente acontecessem. E quando as dificuldades chegam, parece que os sonhos vão embora. E parece que acaba a graça. Então a gente fica pensando o que fazer. Era assim que Paulo estava se vendo nesse momento. E somente a presença de fato de Cristo era capaz de encorajá-lo a continuar com a sua fé firme, cheio de esperança e amor que ele tinha de fato pela obra de Deus, né? E o compromisso que de fato ele tinha com o Senhor. E em outros momentos críticos da sua vida, Paulo também desfruta dessa presença. Paulo era muito gracioso diante do Senhor. E Paulo, outros momentos da sua caminhada, ele desfrutou dessa presença de Deus. A primeira vez foi quando, logo após a sua conversão, Atos capítulo 22, versículo 17 e 18, o texto diz: depois que voltei, ele relatando o que tinha acontecido, né? Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão na qual o Senhor me disse: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a seu respeito. Veja que Paulo, o Senhor aparece de novo após o Paulo: casca fora, vai embora, vaza daqui, porque estão querendo te matar e ainda não chegou a hora, não é a hora de você morrer. Então Paulo tinha experiência de ouvir a voz do Senhor, de ser confortado, né, de ser direcionado pela voz do nosso Deus, Jesus. Certa noite na cidade de Corinto também Paulo teve uma experiência como essa. Atos capítulo 18, verso 9 ao verso 11 diz: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. O Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus, e ninguém tocou em Paulo. Ou seja, Paulo estava acostumado a ouvir a voz de Jesus, ele sabia, não era uma voz que vinha do seu coração, ele ouvia a voz do Senhor falando com ele. E agora na prisão, o próprio Jesus, o Deus encarnado, mais uma vez se põe agora ao lado de Paulo. E é interessante porque o verbo pôr-se ao lado, né, do original, traz uma ideia, né, de colocar-se sobre, de envolver, de cobrir a pessoa, dando a mesma ideia da galinha quando junta, né, os pintinhos debaixo das suas asas. Essa é a ideia da palavra pôr-se ao lado. Ou seja, o Senhor estava falando com Paulo, e pondo-se ao lado de Paulo, estava Paulo sentindo de fato a presença do Senhor, e ele sentia como se o Senhor estivesse o colocando sobre debaixo das suas asas. Era a proteção, era o aconchego, era o encorajamento que de fato Paulo precisava naquele momento tão difícil que ele pensava que perderia de fato a sua vida. E meus irmãos, não existe nada mais encorajador do que a presença de Deus. Ela é a fonte de encorajamento para todos nós em todos os momentos da nossa vida. Precisamos de fato dela para nos encher de fé. Precisamos de fato dela para nos encher de esperança e amor. Porque é a presença de Deus na nossa vida que nos capacita a prosseguir. Como a gente pode obter essa presença de Deus e sentir de fato a presença de Deus na nossa vida, irmãos? É muito simples. É só você ler a Bíblia e você orar. Você vai sentir a presença de Deus nos momentos mais difíceis. Mas o que me preocupa às vezes é que nesses momentos mais difíceis a gente parece que não quer orar e não quer ler a Bíblia. Então você não vai sentir a presença de Deus, nem vai se sentir encorajado, porque Deus vai falar com você pela sua palavra. E quando você ora e conversa com Ele, abre o seu coração e diz a Deus da sua dor, dos seus medos, da sua insegurança, da sua tristeza, seja lá do que for que você esteja passando, é pela oração e pela leitura da palavra que você vai ouvir de fato a voz de Deus falando com você. A presença de Deus, irmão, através da meditação da palavra e da oração, é sem dúvida fonte de grande encorajamento, porque a palavra de Deus ela é viva e ela fala, é Deus falando diretamente com você. Segunda lição que a gente pode tirar do texto, extrair do texto, é que a providência de Deus ela é fonte também
A providência de Deus é fonte também de encorajamento. Não é só a presença de Deus, mas a providência de Deus. No texto, meus irmãos, além de nos mostrar essa presença clara de Deus, também revela essa providência de Deus como sendo uma grande fonte desse encorajamento. Veja que o texto diz: naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e pôs-se ao lado dele. Ou na noite seguinte, como diz o texto. Veja, meus irmãos, Paulo devia estar se sentindo meio que perdido. Paulo podia estar se sentindo ali sozinho. Ele estava numa prisão, talvez sem ninguém muito próximo, muito perto a ele. E mesmo que tivesse alguém perto, talvez não fosse alguém que pudesse lhe dar a segurança que de fato ele precisa. Mas embora Paulo, mesmo sozinho naquela prisão romana, Deus não tinha perdido Paulo de vista. E o texto é muito claro. Na noite seguinte, o Senhor estava ali ao lado de Paulo, falando com Paulo e encorajando de fato o apóstolo Paulo. Ou seja, irmãos, Deus sabia exatamente onde Paulo estava. Deus sabia exatamente qual era a condição do seu filho naquele momento, e ele chega exatamente no momento certo. Ou seja, o texto está nos dizendo que no dia seguinte, instantes depois, o Senhor estava com Paulo. Ou seja, o texto está dizendo que Deus nunca perde os seus servos de vista. Isso me faz lembrar uma história de um irmão do movimento Quaker, que foi um movimento criado em 1652 pelo inglês George Fox, e ele foi visitar John Bunyan. E John Bunyan estava na prisão já, e John Bunyan, na verdade, ele se opunha a esse movimento dos Quakers, né? E ele ficou preso por um período, John Bunyan ficou preso por um período de aproximadamente 12 anos na prisão. E esse irmão Quaker estava tentando encontrar John Bunyan e falar alguma coisa. Ele chega, depois de muito tempo, depois de muito caminhar, depois de muitos anos tentando achar John Bunyan, sem conseguir, ele chega até John Bunyan, consegue encontrá-lo finalmente, e ele diz, ao ver John Bunyan: amigo, o Senhor me enviou até ti. Eu procurei por ti em mais da metade das prisões da Inglaterra até te encontrar aqui. John Bunyan olha para ele e responde: de jeito nenhum, não pode ser. Se o Senhor tivesse realmente enviado você a mim, tu terias me encontrado na primeira tentativa, pois ele sabe que eu estou aqui há muitos anos. John Bunyan tinha uma certeza muito clara da providência de Deus, que ele não estava ali por acaso, que ele não estava ali, que Deus não havia esquecido dele, que Deus não havia abandonado. John Bunyan tinha certeza que se realmente Deus tivesse enviado aquele irmão até ele teria acertado na primeira visita, e não depois de ter visitado metade das prisões da Inglaterra. Charles Spurgeon diz que Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí em qualquer lugar. Ou seja, irmãos, a doutrina da providência diz que os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos. A providência de Deus encontrou Paulo exatamente na hora certa, no momento em que ele mais precisava, no momento em que ele mais se sentia sozinho. Deus sabia de fato onde Paulo se encontrava. E mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a providência, a soberana providência divina, nessa ação, né, para tirá-lo daquela enrascada que de fato ele havia se metido. E como relata o texto, na continuação, se os irmãos se interessarem e quiserem continuar lendo em casa, foi uma escolta de soldados, na verdade digna de chefe de Estado, que Paulo saiu com segurança daquela enrascada. Ou seja, irmão, se eu pudesse trocar em miúdos aqui,
a providência de Deus, ela chega sempre na hora certa e nada impede os planos de Deus de acontecer. Isso nos encoraja. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, uma doença, perdeu o emprego, com essa Covid, muita insegurança, muitas incertezas, muitos medos sobre todo mundo, tal, etc. Meu Deus, eu estou com medo, eu estou inseguro, Senhor, olha para mim e tal. Às vezes a gente pode pensar que Deus não se importa, está longe de nós, não se preocupa conosco, porque eu sou pequenininho, porque eu sou pecador, porque eu sou isso, sou aquilo outro, tal. Mas irmãos, Deus sabe quem é você. Deus conhece tudo da sua vida, sabe onde você mora, sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Ele não está alheio à tua vida. Muito pelo contrário. A doutrina da providência nos dá essa certeza de que Deus sabe de tudo, conhece tudo e vai fazer tudo segundo a sua vontade para cuidar de nós e nos fazer de fato sentir, nos encorajar nisso. Terceira lição que a gente pode tirar do texto, irmãos, é que a piedade de Deus ela também é fonte de encorajamento. Além da presença e da providência de Deus, o nosso texto revela que a piedade do Senhor, ela também é essa fonte de encorajamento. E o texto diz que na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado de Paulo, disse: tenha ânimo, coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém. E é interessante a gente olhar essa palavra, porque quando os problemas e as crises nos abatem, seja eles quais forem, perseguição, insulto, traição, fofocas, inverdades, armações, ausência de resultados palpáveis de fato na nossa vida, e como se tudo isso não bastasse, nós somos tentados a olhar com desprezo, muitas vezes, para tudo que a gente mesmo faz, nos achando às vezes incapazes, sem condições, enfim, pequenos. Mas é claro, irmãos, que erramos muitas vezes, porque nós somos imperfeitos mesmos. Mas não é possível que tudo que a gente faça sempre também dê errado, né? Não é possível que tudo que a gente faça sempre dê tudo errado. E eu penso que por isso Deus foi falar com Paulo lá naquela prisão. É por isso que Deus falou para Paulo: Paulo, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém. É como se Deus estivesse dizendo assim a Paulo: Paulo, jamais se permita achar que você em Jerusalém não teve nenhum valor. Não se permita achar que a sua vida acabou. É como se Deus estivesse dizendo assim: Paulo, a sua vida teve muito valor, você foi tremendamente usado por mim aqui em Jerusalém. Você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém. Deus estava tendo piedade de Paulo, estava estimulando o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, eu vejo que lição de encorajamento para todos nós. Porque na hora da crise, do desânimo, das perturbações, a gente não pode permitir que a nossa consciência remoa muito mais os nossos erros do que os nossos acertos. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores. Mas Deus, apesar de sermos assim, Deus nos usa e sabe de fato o valor, entre aspas, que nós temos. Valor porque nós somos seus filhos. Valor porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Se interessa de fato pela nossa vida. E o Senhor conhece o nosso coração, que sabe que mesmo que a gente faça o melhor de nós, não conseguimos fazer de fato perfeito como gostaríamos de fato de fazer. Ele nos conhece. E a sua piedade, a piedade de fato de Deus, deve servir como fonte de fato de encorajamento, porque mesmo sendo como somos pecadores e falhos, Deus nos usa. E veja que Paulo tinha uma compreensão de que ele era o principal dos pecadores. Paulo havia pedido ao Senhor que o Espírito do Senhor se afastasse dele, porque ele tinha um espinho na carne. Mas o Senhor Jesus estava exatamente encorajando Paulo ali naquele momento, e dizendo: Paulo, olha, a sua vida me é muito útil, você foi usado, mesmo você sendo esse pecador miserável, mas eu usei a sua vida, eu tenho usado a sua vida, você foi útil para mim aqui em Jerusalém, você trabalhou, você me serviu.
Quando João escreve a sua visão em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, falando da igreja de Filadélfia, o Senhor diz assim: sei de tudo que você fez, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a palavra e não negou o meu nome. Então, irmãos, na hora da crise, quando chegarem os problemas, busque encontrar encorajamento na piedade do Senhor, porque ela abre portas, né? Deus sabe que nós somos de fato fracos, e é Ele que nos capacita de fato a obedecermos a sua palavra. O que requer de cada um de nós é que o Senhor nos encontre, ou que nós sejamos achados fiéis. E para tanto, irmãos, Ele com graça e misericórdia nos capacita, porque a piedade do Senhor, ela é essa fonte de fato de encorajamento para a minha e para a sua vida. Não olhe só para os erros, para as suas falhas, para os seus pecados. Olhe para a graça de Deus, de como Deus tem usado você, apesar de você ser o que você é, um pecador mesmo, que merecia o inferno. Mas, apesar de sermos assim, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem usado as nossas vidas para abençoar, para cuidar, para sermos canais de bênção na vida de muitas e muitas pessoas. E era isso que o Senhor estava falando para Paulo. Paulo, olha, você foi muito usado por mim aqui em Jerusalém. Você é pecador, sim, mas você me é muito útil, e você foi uma bênção, foi um instrumento nas minhas mãos, porque muitas vidas conheceram o Evangelho por conta de você. E em quarto lugar, irmãos, o plano de Deus é também fonte de encorajamento. E aí, além da presença, da providência e da piedade do Senhor, o texto nos mostra que Deus tinha um plano ainda, como fonte de encorajamento para o apóstolo Paulo. Porque o verso continua dizendo: pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, veja que Jesus está dizendo a Paulo, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ou seja, eu ainda tenho uma missão para você, eu ainda tenho um plano para você, sua vida não acaba aqui não, calma, Paulo. Ou seja, o plano de Deus, ou os planos que Deus tem para a nossa vida, também é fonte de encorajamento para cada um de nós. Você deverá ainda, Paulo, dar testemunho de mim lá em Roma. Meus irmãos, sabe por que tantas vezes, em meio às crises, nós nos vemos desencorajados? Porque muitas vezes nós deixamos de pensar nos planos iniciais que Deus tem de fato para a nossa vida. Quando Deus nos chama, irmãos, pode ser que a gente perca algumas batalhas, mas Ele nunca deixará que a gente perca de fato a guerra. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, há de terminá-la até a volta de Cristo. E aí veja que claramente o próprio Jesus foi falar pessoalmente com o apóstolo Paulo: Paulo, coragem, você não perdeu a guerra, você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, mas eu quero que você ainda vá até Roma. Ou seja, Deus está dizendo assim: Paulo, se concentre no plano original, porque esse é o plano original. Ou seja, Deus está dizendo: Paulo, os judeus não vão destruir você. Ainda há muito que você possa fazer, a fazer ainda. Ainda há muito por fazer. Capítulo 19 de Atos, versículo 20 e 22, a gente leu o plano original. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Caia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma. Ele disse: então enviou diante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Veja que o plano original era que ele fosse para Roma. E aí, no versículo 11, Jesus vem e traz a Paulo qual era o plano original. Paulo, tua missão não acabou. Lembra que você estava com o propósito de ir para Roma, a sua missão era chegar em Roma. Então, eu ainda tenho um plano para você em Roma.
Ou seja, Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo a Paulo, não perca de vista o plano original. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. E o sussurro de Cristo ao coração de Paulo na prisão fez o apóstolo recobrar, ou repensar, ou lembrar do plano original. E isso lhe trouxe um gás, isso lhe trouxe um ânimo, isso lhe trouxe de fato encorajamento. Ele se sentiu de fato encorajado. Ah, Senhor, então vamos lá para Roma. Isso deu um ânimo, deu um gás para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, os olhos fixos no plano original de Deus para nós sempre vão nos manter encorajados. Lembre-se que os problemas e as lutas muitas vezes serão consequência de estarmos fazendo precisamente aquilo que Deus mesmo nos chamou para fazer. As lutas e as dificuldades que a gente enfrenta, na maioria das vezes da nossa vida, são decorrências daquilo que Deus nos chamou, nos capacitou, nos habilitou para fazer. Faz parte da vida, faz parte do ministério. Mas a gente tem um propósito, tem um chamado, tem uma missão. A gente não vai se abater com essas coisas. Porque a gente tem que ter sempre em vista qual o propósito de Deus na minha vida, qual é o objetivo da minha vida. É glorificar a Deus, é honrar a Deus. Eu não quero viver pelas vistas, eu não quero ser feliz se as coisas dão certo para mim ou não. Eu quero ser feliz porque eu tenho um Deus, porque eu sirvo, porque eu amo. Independente das coisas dar certo ou dar errado, sair fora do que eu planejei ou não. Mas Deus é quem tem um propósito e um plano determinado para a minha vida, e que eu preciso ter consciência de que Deus ainda quer me usar, eu ainda posso ser útil nas mãos do Senhor de alguma forma, de alguma maneira. Isso me encoraja, isso me anima. Deus fez isso, irmãos, em vários momentos na história, com vários servos de Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos servos de Deus que ouviram a voz do Senhor falando com ele, encorajando-os. Elias estava numa depressão profunda, querendo a morte. E o Senhor diz: olha, Elias, deixa de besteira, te alimenta e come, porque tem 6.000 lá que vão se dobrar nos seus joelhos diante de Baal. Volta para lá, deixa de conversa, vai continuar o teu propósito, eu tenho um chamado para você. Seca as lágrimas, vai trabalhar, você é um profeta. Tem 6.000 lá que vão dobrar os seus joelhos. É assim conosco, mas deve ser assim conosco. O Senhor ainda haverá de dizer a você o que disse à igreja de Tiatira, Apocalipse 2,19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Meus irmãos, quando a gente tem consciência do propósito pelo qual Deus nos chamou, nos capacitou para fazer, seja lá o que for na nossa vida, não necessariamente de ministério, estou falando, mas de qualquer coisa na nossa vida, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, não é por acaso, tudo tem um propósito, tudo que acontece conosco tem um propósito já determinado pelo nosso Deus. E a gente não pode ignorar quando nos sentirmos abatidos. Nós temos que voltar os nossos olhos para o plano original de Deus, porque os planos de Deus vão nos trazer consolo e será sem dúvida uma grande fonte de encorajamento para todos nós, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: meus irmãos, se vocês estão se sentindo assim desencorajados, eu vou dizer a você que isso é natural, isso é humano, isso não é nenhum pecado, necessariamente não. Pode até se tornar, mas necessariamente não. De tempos em tempos, eu também sofro desse mal. De tempos em tempos também me sinto às vezes desencorajado, desanimado.
Eu já tenho 26 anos de ministério, os irmãos estão vendo pela barba branca já, que não é fácil. As lutas que a gente passa. E olha que eu não estou falando aqui somente de ministério, estou falando de vida. Sou casado, tenho 2 filhos, sou muito bem casado, graças a Deus, e tenho 2 filhos lindos também. Tenho uma vida e tenho um ministério, claro. Muitas vezes eu me senti desencorajado. Mas a lição de Jesus a Paulo é uma lição para mim e para você. O desencorajamento faz parte dele. Mas Jesus nos ensina que nós podemos encontrar encorajamento na presença de Deus na nossa vida, quando a gente ora, quando a gente lê, quando a gente busca uma comunhão com o Senhor. Na providência de Deus que revela a nossa fé e a nossa esperança de fato no Senhor. Deus que está me vendo, conhece as minhas necessidades, que sabe que muitas vezes eu estou sofrendo porque eu estou sozinho. Eu me sinto encorajado porque sei que meu Deus está me vendo ali. Cuida de mim, que eu não estou jogado ao léu, desprezado. Na piedade de Deus, que conhece e reconhece os nossos erros, mas também os nossos acertos, as coisas boas que a gente faz, porque a gente não faz só de tudo errado, a gente faz coisa boa também. E a gente tem certeza do plano de Deus, ele ainda não terminou a obra. Meus irmãos, busquemos encorajamento, pois na vida os motivos para nos encorajar estão sempre presentes, sempre nos rondando, nos cercando. As grandes batalhas estão sempre prontas para aparecer, para vir sobre nós. As palavras de Josué, capítulo 1, versículo 9, nos traz esse encorajamento. O Senhor falando para Josué diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Meus irmãos, nada mais encorajador do que isso. E eu quero dizer para você: coragem, irmãos. Coragem. Prossigam. Prossigam. Não se abatam. Olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus. Meus irmãos, que a presença do Senhor, que a providência do Senhor, que a piedade do Senhor possa estar nos encorajando a vivermos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida cristã. O caminhar em direção à cruz é muito difícil, não é fácil. Se nós possamos estar sendo motivados pelo Senhor, nós convidamos o pastor Romildo para entregar a bênção apostólica sobre a igreja. Oremos ao Senhor. Irmãos, fiquem de pé, abram os seus olhos e recebam a bênção de Deus nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consumação do Espírito Santo seja sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém.